Olá, essa é a nossa aula de número 17. Com esse assunto de hoje encerraremos a nossa segunda unidade. Vamos já combinar via sistema, né, que nós vamos fazer mais uma avaliação. Vamos averiguar como é que está o conhecimento de vocês nessa disciplina mais uma vez. E não se preocupe, não vai ser nada demais, não vai ser nada do outro mundo não. A gente vai mostrar hoje para você um assunto que trata de uma estrutura, digamos assim, de uma tecnologia, de um comando, um tipo de dados, perdão, seria uma estrutura de dados, né? Um tipo de dados. Muito poderoso nas linguagens de programação, mas muito perigoso também. Por quê? Porque ele trata da chamada alocação dinâmica de memória. Ele trata da modificação do local onde está a variável na memória, tá certo? É uma referência indireta de onde esteja o dado na memória também. Então, tudo isso pode levar a uma situação onde o computador possa ficar instável, né? Ele perder a estabilidade do funcionamento dele. Porque você vai modificar, enquanto o programa está executando, o local onde coloca a variável, o valor da variável. O valor da variável a gente costuma modificar sempre, né? Mas o local da variável é um pouco mais perigoso, né? Por exemplo, mas professor, por que é que eu preciso usar uma estrutura de dados dessa tão diferente, tão maluca assim? Se as variáveis do tipo int, caractere, vetor, struct não estão resolvendo minha vida até agora? Resolve durante muito tempo a vida da gente. Mas para várias aplicações que existem no dia a dia da gente, a gente não sabe a princípio quantas variáveis precisa. Por exemplo, você imagina que o cara que fez o Word, aquele processador de texto que você digita texto, né? Aquele programa que você digita texto. Você imagina que o cara que criou aquele programa, ele sabe de cara quantas letras você vai teclar no dia de hoje? Ele pergunta para você quantas letras você vai teclar hoje? Nem você sabe. Você abre um processador de texto e diz assim, eu vou fazer um ofício pedindo para o comerciante lá da minha rua ajudar a patrocinar a rifa para juntar dinheiro para a minha formatura da minha turma. Aí cria um ofíciozinho ali, senhor Joãozinho da Silva, comerciante do meu bairro, não sei o que tem mais lá. Vimos por meio desse, muito respeitosamente, né? Aquela comunicação formal e tal. Você vai fazer um ofíciozinho para levar para o cara para dizer, olha, seu fulano, é oficial, estou pedindo um patrocínio seu aí, um brinde, para a gente fazer uma rifa, né? Um sorteio, para angariar fundos para nossa formatura. Não sei como é que é hoje em dia não, mas no meu tempo era mais ou menos assim, né? A gente falava com o cara da farmácia, com o cara da banca de revista, sei lá, e eles às vezes davam algum brinde para a gente sortear, né? Alguma coisa que era interessante de fazer, um bingo, uma rifa, alguma coisa assim, né? Para a gente poder juntar dinheiro para a formatura, enfim, né? Então, quando você vai escrever um texto desse, ou quando você vai escrever uma carta, quando você vai escrever um resumo, você a princípio não sabe se vai digitar 100 letras, 1.500 letras ou 5.000 letras, né? Para isso, a programação, o programador, o profissional que criou aquele programa para você, ele contou com um tipo de variável chamada de ponteiro. Esse tipo de variável ela pode ser dinamicamente apontada para algum lugar da memória para poder armazenar as coisas que estão acontecendo, né? Então é isso que acontece no caso do seu processador de texto. Ele reserva uma memóriazinha lá na RAM, né? Uma área de RAM para trabalhar e diz, tô de boa. Aí, à medida que você aciona as teclas no seu teclado, ele começa a apontar e dizer assim, aquele espaço ali está vazio, o cara botou um A, agora botou um B, agora botou outro A, agora botou um C, um A, um T, um E, fez abacate. Né? Então ele faz isso, é claro que ele mantém um controle para saber, a partir desse primeiro A da palavra abacate, a próxima letra que o cara escreveu foi o B. Chegando no B de abacate, a letra anterior era um A. Né? Aí, esse negócio de saber quem é o próximo e o anterior, ele também fica mantendo isso através dos ponteiros. E o nome dessa estrutura que vai dar origem a esse armazenamento é lista duplamente encadeada. Tá certo? É uma estruturazinha de dados que é baseada em ponteiro. Ela tem a filosofia da alocação dinâmica de memória e é graças a ela que existe o processador de textos. É graças a ela que existe a
planilha de cálculos, né? A planilha eletrônica que a gente usa no computador e vários outros programas, né? O nosso programa de slide aqui nós estamos usando no momento também, certamente que tem uma boa quantidade de ponteiros dentro da programação dele, tá certo? Então, ponteiros são estruturas dinâmicas que podem assumir qualquer tipo que uma variável assuma. Você pode se referir diretamente à variável, como sempre fez, ou através do ponteiro. Diz assim, ponteiro, eu quero saber para onde tu está apontando. Aí ele te mostra o endereço da variável que ele está apontando. Ponteiro, agora eu quero saber qual é o conteúdo que tu está apontando. Aí ele te mostra o valor que tem guardado dentro da variável. Lembra do scanf, quando eu disse que tinha que usar aquele símbolozinho lá para colocar dentro de o valor que você lia? É porque a linguagem C te dá essa liberdade. Se você usar o scanf sem aquele dentro de, ela tenta empurrar a tua variável para outro lugar. Sem ser ponteiro, o que é pior, né? Então isso aí pode gerar um grande acidente na tua programação, você usar o scanf sem aquele símbolozinho lá que significa dentro de. Agora, se a variável for definida como ponteiro, aí sim ela vai ter as duas informações para dar para você. Ela vai dizer, ó, estou apontando para o endereço X. Aí eu, sim, beleza, de boa. Não sei o que significa isso, porque no endereço X pode ter qualquer coisa, né? Inclusive minha senha de usuário pode estar nesse endereço X, né? Aí, mas o que é que tu tá vendo lá nesse endereço X? Qual é o conteúdo? Aí o ponteiro mostra, meu conteúdo é 10. Ah, então é um conteúdo inteiro, né? 10, né? Bacana. Se você é um ponteiro para inteiro, você está trabalhando bem. Mas se você é um ponteiro para outra coisa, você está apontando porque não deve, garoto, né? Então, o nosso programa tem que ter esse controle, pessoal, para evitar acidente, tá certo? Então, um ponteiro ele pode assumir qualquer tipo que uma variável assuma, ou seja, tem ponteiro para inteiro, tem ponteiro para letra, tem ponteiro para float e por aí vai, né? São especialmente úteis quando não se tem certeza da quantidade de variáveis envolvidas no programa. Processador de texto, né? Já citei o caso para vocês. Então, além de criar uma variável enquanto o programa executa, a linguagem C usa ponteiros para ligar variáveis do programa a arquivos salvos no computador, né? Então, quando você trabalha com arquivos, você também tem que trabalhar com ponteiros, obrigatoriamente, né? A parte de arquivos eu considero bastante divertida, é uma programação mais avançada, mas ela nos obriga, na linguagem C, a criar arquivo, né? A gente tem que usar a ferramenta ponteiro quando vai trabalhar com arquivo. Um cuidado a ser tomado, preste muita atenção para não confundir o ponteiro, porque ele aponta para um endereço, com o conteúdo que ele endereça. Ou seja, eu aponto para a tua casa que fica na rua João 23 ou na rua, sei lá, Paulo II, número 15. Beleza, eu estou apontando para a tua casa. Eu não estou apontando para ti. Eu estou apontando para a tua casa. Agora, dentro da tua casa tem você me assistindo. Tá certo? Então é a variável. Então o meu ponteiro aponta para uma casa lá na memória do computador. Mas dentro desta casa tem, aí sim, o valor que ele foi feito para apontar. Se ele foi feito para apontar para um inteiro, espera-se que tenha um número inteiro lá dentro e por aí vai. Tá certo? Então esse tipo de confusão pode levar a comportamento inesperado do programa. Se você declara uma variável como sendo um ponteiro para inteiro e tenta usar o endereço que ele aponta como sendo o inteiro que ele contém, dá uma confusão e tanto na tua conta, na tua programação. Agora, se você trabalha com ponteiro, você tem que ter a consciência de trabalhar com o conteúdo apontado por, tá certo? Então a gente vê aqui que no nosso programa, em algum momento, a gente definiu que o V maiúsculo é um ponteiro para inteiro. Essa é a maneira que a gente usa para criar um ponteiro para inteiro, beleza? Então nossa variável V maiúscula, ela foi colocada no endereço 0100 da memória. E ela está apontando para o endereço 3006, que está lá na frente, né? Aí lá em 3006 tem um inteiro realmente guardado lá, ó. É o número 10. Se eu disser assim, vem cá, programa, quem é V? Aí ele vai dizer, V é 3006. Aí tu vai, eita, 3006? Eita, eu vou ter que usar esse valor bem aí no meu processamento aqui e tal, né? Só que não é, 3006 é o endereço que ele está apontando. Ei, programa, V é ponteiro, cara. Me dá o conteúdo de V. Ah, não, bicho. Não é 3006, não. O conteúdo de V é 10. Ah, aí tá no valor que eu estava esperando. Então, sinta aí que tem um quê da coisa lá que você tem que saber a diferença do ponteiro. Ele aponta para um endereço, né?
e o valor que ele aponta, que é o que contém nesse endereço, tá certo? Isso é útil, como eu falei, quando você a princípio não sabe se o seu programa vai precisar de 3, 4, 6, 10 variáveis inteiras. Então, à medida que o cara vai usando lá, ele vai, ó, cria mais uma, armazena, né? Aí fica um ponteirinho apontando, né? Para não perder aquela variável, que ela foi criada depois que o programa começou a executar, né? Se você não tiver um ponteirinho apontando, você perde a noção de quem é, onde está essa variável, tá? Então, nós temos aqui um exemplo bem simples, tá certo? Onde a gente está declarando 3 variáveis inteiras, A, B e C, e uma variável PTR, para você lembrar de ponteiro, né? Ela tem a estrelinha aqui do lado, o asterisco aqui do lado, para dizer que é um ponteiro realmente, a variável PTR. Não adianta só ela chamar PTR, ela tem que ter o asteriscozinho do lado, né? Um PTR para que tipo de dados? Para inteiro. Opa, então vai rolar aqui uma coisa do tipo, eu vou botar valores em A, B e C e o meu ponteiro pode apontar para um dos 3. Porque eu posso apontar para inteiro também, A, B e C são inteiros. Pode ser. E pode ser que não seja, pode ser que o ponteiro vai apontar para uma quarta variável que ainda será criada. Mas deixa quieto, esse negócio de ainda ser criado avança um pouquinho no conhecimento, já é uma programação mais avançada. Vamos usar ponteiro para apontar para a variável que já existe. Vamos lá, né? Então eu vou fazer aqui minha variável A receber 90, eu podia botar um scanf para cada um aqui também, meu programa ficaria um pouquinho maior, né? Variável B recebe 2, variável C recebe 3. E vou fazer o meu ponteiro receber o conteúdo de A. Então, o conteúdo do meu ponteiro, ele vai ser o conteúdo da variável A. Tá certo? Ou seja, o meu PTR, ele vai apontar lá para o mesmo lugar onde está a variável que eu chamo de A. Se eu chamar printf A, ele vai mostrar o valor 90. Se eu mostrar printf do PTR, ele vai mostrar o valor 90. Se eu botar o outro comandozinho lá do PTR, aí vai aparecer o endereço que o PTR aponta. Tá certo? Então vamos lá. Vamos mostrar aqui para você. Tá? O último printf vai esclarecer essa confusão. O valor do ponteiro, %P. O conteúdo do ponteiro, %D. Veja que D é o parâmetro que a gente usa quando a gente quer imprimir inteiro. Tá? E o ponteiro é para inteiro. Então, esse conteúdo tá batendo aqui, tá de boa, tá? E o valor do ponteiro, na verdade, é um endereço, que o parâmetro que a gente usa quando quer imprimir endereço de ponteiro é %P de pato, de ponteiro, né, de pointer, né? Então, o nosso ponteiro, o nosso pointer, ele vai ser impresso com %P apenas chamando o nome dele, PTR. Ei, PTR. Aí, opa, endereço tal. Vai aparecer um númerozinho lá, que talvez tenha aquele sinalzinho de dividir no meio, porque o endereço da memória dos computadores da gente, às vezes, ele segue um padrão chamado segmento offset. Ele vai ter uma sequência numérica, que vai variar de 0 a F, porque ele usa o sistema de numeração hexadecimal. Loucura de quem inventou o computador, né? Não venha brigar comigo agora não, calma aí, fique calmo. 2 pontinhos e mais uma sequência de uns números também hexadecimais. Corre o risco de aparecer desse jeito aí na tua tela. Ou então vai aparecer de outra forma, né? Se o teu computador já for mais amigável, ele já vai te mostrar o ponteiro de uma outra forma, nesse valor de PTR aqui. Então te prepara que pode aparecer umas esquisitices aqui, quando você botar esse %P e esse PTR aqui para ser exibido, porque vai aparecer o endereço, na verdade, ocupado pela variável A, porque é o mesmo endereço que o ponteiro aponta. Então vai ser o endereço que vai aparecer aqui. Agora o conteúdo aí é outra história. Vem cá, qual é o conteúdo do PTR? Aí eu tenho que usar a estrelinha. Olha, o conteúdo de PTR, essa estrelinha aqui, como ele é do tipo inteiro, vai aparecer aqui um inteiro, %D de doido, né? Então, nesse caso, vai aparecer o 90. Então, o 90, ele vai morar aonde na memória RAM do computador nesta execução do programa? Nesse endereço aqui, do %P. Tanto é que esse exemplo aqui ele é legal até para ilustrar para você a história da memória RAM se chamar RAM. Memória de acesso randômico, memória de acesso aleatório, né? Você executa hoje esse programa, amanhã, quando você der um reset no seu computador, você executa de novo esse programa, você já vê que o seu 90 está num endereçozinho diferente. Se ele tiver no mesmo, coincidiu, né? Que de repente é o mesmo computador, com o mesmo antivírus, o mesmo programa, etc e tal. Mas dependendo dos programas que você abriu antes de abrir o seu Falcon,
vai variar bastante esse valor aqui desse P aqui. Às vezes, duas execuções consequentes aqui, seguidas do seu algoritmo, já mostra endereço diferente nesse valor de PTR aqui. Porque a memória RAM é aleatória. Então, aleatoriamente, ela escolhe um lugar para o teu programa executar e lá ele executa. Tá certo? É por isso que a memória tem que estar toda bacaninha quando o computador liga. E a gente vai mostrar na segunda linha que, tradicionalmente, do jeito que a gente já conhece, o valor de A, de B e de C, tranquilo, da maneira que a gente já está acostumado, né? Variáveis comuns. O grande lance da novidade está nessa linha desse printf aqui, que mostra o endereço do ponteiro primeiro e o conteúdo apontado pelo ponteiro em seguida. Tá certo? Um exemplo seguinte. Vamos fazer agora um segundo exemplo, né? Também está disponível no nosso PDF, como sempre. Incluindo o std_ioh e tal, o inteiro, uma variável x do tipo inteiro e um ponteiro para inteiro, né? Definido aqui também. X recebe 5 e o ponteiro também vai apontar para x. Beleza. Eu mando imprimir o ponteiro, o conteúdo dele aparece 5. Eu mando imprimir x, aparece 5 também nesse ponto aí. Porém, o meu conteúdo de ponteiro, eu atribuo aqui um 10 para ele. Ou então eu podia fazer um scanf e botar aquele símbolozinho aqui na frente desse PTR aqui e tal, e gravar dentro do conteúdo do ponteiro um valor qualquer que o usuário tivesse digitado. De boa, tá certo? Aí o teu ponteiro vai mudar de valor, tá certo? E a variável também. Por que, professor? Se eu mudei foi o ponteiro, mas o ponteiro aponta para a variável, cara. Então isso aí é por isso que eu estou dizendo que é um exemplo mais prático. Porque se você tiver um ponteiro apontando para uma variável sua, tanto faz você alterar no programa o valor da variável ou o valor do ponteiro. Ou o valor apontado pelo ponteiro. Ligue-se nisso. Né? Que tem um asteriscozinho aqui no exemplo, no comando. Então, vai dar no mesmo. Você vai armazenar no mesmo lugarzinho lá o número 10. Aquele número 5 ali morreu. Então esse programa teu aqui ele vai sair com 10. É para sair com 10 tanto pelo ponteiro quanto pela variável, porque é o mesmo lugar. Um está apontando para a mesma coisa do outro. Tá certo? Vamos praticar mais, vamos procurar mais exemplos. Vamos também discutir aí um exercício na nossa reunião. Vamos tirar nossas dúvidas para poder preparar para a nossa segunda avaliação. Porque com esse assunto a gente declara encerrada a nossa segunda unidade. Como sempre, estamos disponíveis para contato com você via e-mail, via SIGA e via nossas reuniões. Muito obrigado por ter assistido até agora e vamos lá.